coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecer-se presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejam poderosos tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas e aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Podeis assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, com o crescimento, a expansão da igreja, no primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas com a organização e a edificação e evangelização e a beneficência sob a direção do Espírito Santo. Os apóstolos promoveram em Jerusalém a eleição de diáconos, depois constituíram presbítero em cada cidade onde estabeleceram as novas igrejas. Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, versículo 1. Vou ler só o 3 a seguir. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procório e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Então, com o crescimento do trabalho da igreja, em relação a esta cidade, a esta igreja, é necessário que nós oramos
e separamos obreiros, diácono, presbítero, evangelista, pastores, para poder se engrenar nesta grande obra que tem nessa cidade de Posse. Então a igreja de Posse, irmão, ela está tomando outro direcionamento espiritual. Não quer dizer que o pastor Marco não teve um direcionamento espiritual, mas em relação ao crescimento da obra, né, Deus está dando oportunidade para nós, junto com vocês, fazermos esta obra. E na realidade o pastor ele não consegue fazer a obra sozinho. É por isso que nós oramos e o Espírito Santo, né, comunica conosco para poder separar alguém para a grande obra. E é uma responsabilidade muito grande, irmão. Aquilo que nós recebemos, nós não fomos simplesmente um coordenador de uma empresa, gerente de uma empresa. Você, como cooperador da obra de Deus, como um diácono hoje, como um presbítero da igreja, você recebeu uma responsabilidade de fazer parte do reino de Deus. Então, não é meramente, irmão, como muitas pessoas às vezes é separado, sagrado, diácono, presbítero, evangelista, mas eles não cumprem a palavra de Deus, né? Eles não cumprem o que Deus colocou em suas mãos para que ele possa fazer a obra de Deus. Infelizmente, irmão, nós passamos um momento de muita dificuldade, né? Até para escolher obreiro, até para dar um direcionamento na vida do obreiro, não está fácil, porque muitos às vezes recebem oportunidade, mas eles não valorizam a oportunidade. E quando não recebe oportunidade, irmão, aí fica por trás: esse pastor não me vê, esse pastor não olha para mim, esse pastor não dá nenhum trabalho para me fazer. Então nós temos que colocar na balança aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Se Deus te deu oportunidade, irmão, porque Ele está confiando em você. Ele confia em homens idôneos que preguem a palavra, homens que tenham coragem de pregar a sua palavra e viver a palavra. Então não é meramente, irmão, eu chegar aqui, chamar um para diácono, para presbítero, simplesmente, né, ficar com cargo, com o nome de diácono, presbítero, evangelista, e não fazer o papel que foi chamado. Então nós temos que despertar aquilo que Deus, irmão, é uma honra quando alguém é chamado para a obra. É Deus cumprindo, irmão, a chamada de tal pessoa. E essa pessoa ela tem que valorizar essa oportunidade. É verdade? Tem muitos ministérios por aí, irmão, que não dá essa oportunidade, né? Vai levando, né, a pessoa assim de jogo de cintura, vai levando, o camarada fica, morre diácono, né? E não chega ao presbitério. Morre presbítero e não chega evangelista. Mas o ministério da Assembleia de Deus Belém, irmão, nós temos um princípio da orientação do Espírito Santo, né? E tudo tem que ser pela orientação do Espírito Santo. É Deus que chama, é Deus que capacita. Ninguém, irmão, ninguém nasceu sabendo nada. Deus às vezes ele procura aqueles que realmente têm um coração voltado para fazer a obra de Deus, do que aqueles que têm um coração de grandeza, aqueles que quer ocupar, né, posição no ministério. Deus não é com essa pessoa, irmão. A pessoa tem que estar, né, irmão, com o coração voltado na oportunidade que Deus está te dando, valorizar ela, para que você possa ser útil para fazer a diferença na cidade onde você mora. Então nós temos que abraçar a oportunidade, irmão. E vou dizer uma coisa: um diácono da igreja é um cargo de suma importância no contexto da administração da igreja, que são os diáconos que vão cuidar das viúvas, dos necessitados, são os diáconos que fazem o preparativo da ceia, são os diáconos que vão distribuir ceia para os enfermos em casa, né? São os diáconos que cuidam, né, da organização do culto, irmão, o andamento do culto. Olha que responsabilidade, né, um diácono está recebendo da parte de Deus.
Aí é o momento de nós sermos gratos a Deus e fazer conforme a palavra de Deus. Nós não podemos ficar mais dispersos, irmão, porque a igreja é um conjunto, né? É um conjunto. E se esse conjunto tiver danificado, tiver enfermo, automaticamente essa obra não vai alcançar o objetivo, que é alcançar almas. Então nós precisamos se organizar, precisamos estar com o coração na obra de Deus, irmão, né? A Bíblia diz: aquele que deseja o episcopado, boa obra é, né? Eu desejei o episcopado, eu desejei ser um cooperador, eu desejei ser um diácono, né? E Deus foi só trabalhando, organizando e me honrando na minha chamada, viu, irmão? E a separação de obreiro, irmão, para diaconato, para presbítero, evangelista, depende exclusivamente do irmão. Não é simplesmente, né, irmão, a pessoa achar que ele deve ser diácono, que ele deve ser presbítero, que ele deve ser evangelista, que ele deve dirigir uma igreja, que ele deve dirigir uma congregação. Não. A pessoa ela tem que fazer para com que Deus olha para ele e coloca no coração do pastor, que é o dirigente da igreja. Está vendo meu servo aí? Ele tem capacidade, pode colocar naquele lugar lá, que vai dar fruto. Então a questão da obra de Deus, irmão, ela não é por vista. Não. O obreiro que faz a obra por vista, ele vai cair no buraco. Por exemplo, que eu estou dizendo, o obreiro que faz a obra por vista, por exemplo, o pastor que analisa, por exemplo, porque tem muito ministério por aí, irmão, que se o cara tem dinheiro, se é empresário, ele sobe para presbítero. Comigo não. Eu vou na orientação do Espírito Santo. E às vezes tem pessoas que às vezes não entendem que o chamado de Deus, irmão, às vezes a pessoa está num processo de Deus. Às vezes a pessoa olha para a pessoa assim, não vê nada nele. Esse aí é um pau rodado, esse aí não vale nada, esse aí não presta, esse aí é isso, é isso, é isso. Mas Deus gosta de levantar essas pessoas que estão caídas. Por quê? Porque quando ele se levantar, irmão, Deus vai usar ele poderosamente para fazer a diferença. E aí ele vai dar um bom testemunho na sociedade que ele vive. É desse jeito, irmão. Então, né, com a bênção de Deus, cresce também as igrejas dos tempos atuais. As exigências do ministério se multiplicam. Dessa maneira temos necessidade de presbíteros, diáconos e da cooperação de todos os membros. Então nenhum membro fica de fora, né? Tem que ter a cooperação dos membros, né? Quando se organiza os departamentos da igreja, né? Aí vem o que? A cooperação dos membros para liderar um conjunto, para reger, né? E automaticamente a cooperação desse membro no culto, a presença dele, glorificando a Deus, né? E é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Vejamos esse ofício à luz da palavra de Deus. Os termos presbítero, bispo e diáconos. Presbítero e bispo correm paralelamente no Novo Testamento e se referem àqueles líderes espirituais de cujo ministério e conduta deriva o bom governo da igreja. Um presbítero, ele está numa posição de pastor, que um presbítero, né, ele pode estar dirigindo uma congregação, ele pode ser um vice-presidente. Então a posição de presbítero, irmão, é muito além daquilo que às vezes você está imaginando. Então nós devemos estar atentos para ver a responsabilidade que temos que ter nessa posição que Deus tem nos colocado. É uma responsabilidade muito grande. O próprio testemunho cristão da igreja está intimamente conectado à sua liderança. Quer dizer, um líder, ele tem que ser equilibrado. Um líder desequilibrado, irmão, ele passa o que? Insegurança para aqueles que são liderados por eles. Um líder que não tem uma fé expressiva em Jesus, uma perseverança na hora da dor, da dificuldade, ele vai passar o quê? O que ele vai passar para os membros da igreja?
Vai passar o quê? Negativismo. Quando ele for pregar, não vão dar crédito na mensagem dele. É igual um obreiro que chega, quer desistir. Não, até aqui eu vou entregar minha credencial de diácono, de presbítero, de evangelista e de pastor. Será que essa pessoa está preparada para ser um obreiro na casa de Deus? Não está preparada. Porque nós temos que suportar, nós temos que aguentar a prova. Obreiro, para ser aprovado, ele precisa ser provado. Obreiro que não é provado no fogo, ele não é um obreiro aprovado por Deus. Não é simplesmente eu ter a credencial de diácono, de presbítero, evangelista, etc. Não. Nós precisamos ser provados por Deus no fogo. Tem momento que falta alimento, tem momento que falta dinheiro, tem momento que falta perspectiva até de viver, mas você tem que suportar. Calado, firme, constante na presença de Deus. Mas tem pessoas que não têm, irmão. Por exemplo, como é que eu vou transmitir fé? Como é que eu vou transmitir autoridade na palavra que eu ministro para aqueles que eu lidero? Se eu transmito falta de fé, falta de esperança, se eu transmito sempre palavra negativa para alguém, não. Eu tenho que transmitir palavras de esperança para a igreja. Eu tenho que transmitir palavra de vitória. E tudo aquilo que você projetar, irmão, para a obra de Deus, pode ter dificuldade de qualquer coisa, mas você tem que ter ação diante do seu projeto para a obra de Deus. Porque tem momento que você vai ouvir pessoas negativas, irmão, tentando parar você, os seus projetos na obra de Deus. Tem pessoas que falam: não, pastor, não vai dar certo isso aí. Ah, não, isso aí não dá certo. Cada um, irmão, de nós temos uma intimidade com Deus. Cada um de nós temos um direcionamento para fazer a obra com perfeição. Nem todos são iguais. Se alguém não acredita nos projetos para a igreja, mas existe obreiros que acreditam no projeto mesmo sem ter condições. Ele acredita porque o Deus do impossível que governa a obra de Deus. E nós não podemos ficar vivendo por vista, irmão. Eu já tomei posse. Nós não vamos demorar muito, não. Nós vamos tomar posse ali. Deus vai fazer alguma coisa no ano 2023, no início aí. A gente olhando pelo lado natural, né, irmão? Está com muita dificuldade, não está? A obra de Deus, mas eu não vejo dificuldade. A obra de Deus, ela vai avante, porque a liderança, ela tem que acreditar nas promessas de Deus, ter fé, porque as portas se abrem. As portas nunca vai se abrir, irmão, se você estiver naquele: ah, será que vai? Será? Não existe será, né? Será que vai? Será que vai dar certo, né, irmão? Então você tem que projetar a obra de Deus no lugar que você está. E para diácono, presbítero, você também tem que ter projeto do seu ministério. Fala: não, eu vou focar na obra de Deus, eu vou trabalhar para Jesus, porque eu quero, eu creio na minha chamada, né, irmão? Se você não crê na sua chamada, irmão, se você não crê no seu ministério de diaconato, de presbítero, quem que vai crer? Alguém lá de fora? Alguém de fora vai te desqualificar. Não, aquele não tem condição de ser diácono, não, porque lá não tem condição de ser presbítero. Mas você que tem que reagir na sua chamada, no seu ministério. É você que tem que fazer o seu ministério. Deus dá oportunidade para todos nós. É nós que devemos fazer o nosso ministério crescer e ser bem sucedido na obra de Deus. Irmão? Aonde que eu imaginava, irmão, né? Eu fui político, fui prefeito, vereador, não passava na minha cabeça, mas quando eu fui chamado para ser cooperador da obra de Deus, irmão,
que o pastor me chamou para cooperar, uma chama de fogo ardeu no meu coração. E aonde que eu estou? Aonde que eu estou? Deus me escondeu de todo aquele movimento de trabalho, viu? E nós temos que cuidar, sim, trabalhar para sustentar a nossa família, sim, mas nós não devemos deixar a nossa chamada, irmão, de qualquer jeito, não. Nós temos que analisar, falar, não, eu fui chamado para cooperador, eu fui chamado para diácono, eu fui chamado para presbítero, eu vou me organizar financeiramente, tenho que trabalhar, mas eu tenho que pensar também que a obra de Deus precisa de mim, que a obra de Deus, a igreja, ela precisa do meu apoio, precisa da minha ajuda, precisa do meu trabalho, irmão. Por que que às vezes tem muitos que são chamados, mas a eles não lutam para ser vocacionado na obra? Tem muitos obreiros que só são chamados, irmão, sabia? Chama ele para cooperador, chama ele para diácono, chama ele para presbítero, chama ele para evangelista, para pastor também, mas ele não tem vocação para aquele chamado. Por que que ele não tem vocação para aquele chamado? Porque ele não luta, porque ele não persevera, porque ele só pensa nele. Nós devemos pensar em nós, mas temos que pensar que nós temos uma chamada para ir à frente, porque Deus nos chamou, Deus nos separou. Então a chamada, irmão, ela é individual, é você que tem que lutar pela sua chamada, né? Deus dá oportunidade, mas você que tem que lutar, né? Presbítero vem do grego presbíteros, quer dizer ancião, o costume de escolher homens mais experimentados, né, para ajudar na liderança do povo de Deus. Remonta à época em que Moisés nomeou 70 anciões para ajudá-lo na condução do povo de Israel no deserto. Estão vendo, irmão? Moisés, ele separou lá 70 para poder ajudá-lo, né? Ajudá-lo, o povo de Israel no deserto. E nós estamos no deserto aqui, onde existem escorpiões, onde existem muitas coisas, e nós devemos estar chamando homens corajosos, homens compromissados com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Para quê? Para que ele possa ser útil, irmão, para que ele possa andar na rua dando um bom testemunho de um cristão verdadeiro e de um obreiro que tem a chamada de Deus para fazer a diferença na cidade em que ele mora, né, irmão? A gente percebe por aí, você viu o presbítero fulano aí, aquele lá é o nosso sério, né? Eu estou falando aqui de Posse, né? Onde eu passei já era, estou falando aqui, irmão, e a gente escuta, eu não conheço, mas a gente ouve, aquele lá era presbítero, está desviado, aquele lá era diácono, aquele lá era evangelista, olha a situação dele. Irmão, nós temos que ter a responsabilidade, porque você recebeu imposição de mãos. Então naquele momento ali, você foi consagrado a diácono, a presbítero, etc. É uma responsabilidade nossa, né? Posteriormente, no judaísmo, cada sinagoga veio a ter os seus anciões. Eles presidiam a congregação, repreendiam e disciplinavam quando necessário, conciliavam os inimigos, exerciam a supervisão material e espiritual. O que acontece num diácono, presbítero, evangelista da igreja, irmão? Tal pastor, vocês são o corpo de obreiro, e vocês que têm uma responsabilidade, sabe para quê? Para poder defender a igreja, para poder, né, ver a questão do inimigo que quer frustrar a igreja, os irmãos, está orando pelos irmãos, auxiliando na obra de Deus. Vocês são auxiliadores da obra de Deus. Os diáconos, presbíteros são auxiliadores
Não é só a responsabilidade do dirigente, do pastor, não. A responsabilidade foi distribuída a partir do momento que vocês foram chamados para o diaconato, o presbitério. A responsabilidade são suas também. Vocês também têm que fazer parte, né, desse trabalho de orar para as pessoas. Às vezes está um irmão, né, doente, que às vezes o pastor não sabe, né? É responsabilidade dos diáconos e presbíteros, né? Descobriu que alguém está doente, irmão, da membracia aqui, vai lá orar por ele, ministra a bênção de Deus na vida dele. Depois você traz o relatório: pastor, eu visitei fulano lá, estava enfermo, mas Jesus já operou milagre. Então, o posicionamento dos obreiros, irmão, é isso aí. É fazer a obra em conjunto com o pastor, né? Não é o pastor não, que o pastor que você tem que ligar para o pastor: pastor, é o seguinte, tem um doente aqui, o senhor não dá para vir orar aqui? Não. Você é o quê? Você não é um diácono? Você não é um presbítero? O que você está fazendo aí que você não vai orar por aquela pessoa enferma? O que você está fazendo aí que você não foi aconselhar um presbítero? O presbítero pode aconselhar um casal, irmão. Não é só o pastor que tem que fazer esse trabalho. Então o trabalho ele tem que ser em conjunto com o pastor. Por exemplo, tem uma família passando dificuldade financeira, né? Se o presbítero está sabendo, o diácono está sabendo, o que esse obreiro tem que fazer? Chega no pastor: pastor, se aqui tem uma família ali, pastor, que está com dificuldade, está passando falta de alimento. Aí nós vamos junto, né, irmão, né? Dar um direcionamento para poder atender essa família. Então o trabalho do obreiro, irmão, é isso aí. E muitas das vezes tem obreiro que, né, irmão, que liga, não é verdade? Parece que o pastor é Deus. O pastor não é Deus não, é ser humano igual você, tem a mesma chamada que a sua, tem o mesmo poder de Deus que você recebeu da parte de Deus, de impor as mãos sobre o enfermo e o enfermo será curado. Não é certo, irmão? Então agora, e a responsabilidade nossa? A responsabilidade que você recebeu, né? A Bíblia: eis que vos dou poder. Você recebeu o poder de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos. Ele não está dizendo: eis que dou poder só para você, diácono, só para você, presbítero, só para você, pastor. Ele está dando poder para todos aqueles que creem no poder da palavra e que creem e têm fé que o doente na oração vai ser curado. Eu estou falando essa questão aqui, irmão, é para os irmãos despertar o seu chamado. Não adianta você ficar na sombra de pastor, não. Na sombra de um obreiro que ora bastante, aí você já pensa: rapaz, você tem poder de Deus. E se um demônio manifestar lá na sua casa, você vai querer ligar para o pastor? Pastor, tem uma pessoa aqui em casa, aqui, de repente sua casa está uns 20, 30, 40 quilômetros, né, irmão? Pastor, tem uma pessoa que veio aqui visitar e demoniou aqui. O senhor não dá para vir aqui para expulsar esse demônio? O que você está fazendo aí, rapaz? Você não recebeu o poder de Deus? Então impõe a mão dele, manda esse demônio embora, e ele vai embora. Sim ou não, irmão? É desse jeito, irmão. Você não sabe a proporção de Deus na vida de alguém que é separado para a obra de Deus. Você é uma autoridade de Deus na terra. Você é um ministro de Deus na terra. Meu irmão, então você não é uma pessoa qualquer, não. Deus te deu autoridade para repreender o demônio, todo mal, enfermidade no nome dele. É só está faltando você usar. E às vezes a pessoa vai ficando, né, irmão, acostumado, né? Como é que esse ministério vai crescer? Não cresce. E comigo o seu obreiro cresce. O seu ministério comigo, porque eu observo, irmão, eu estou dando oportunidade para vários irmãos aqui, para diácono, para presbítero, né, irmão? Então valorize a oportunidade. Comporte como diácono, comporte como presbítero, dando um bom testemunho na sociedade e vivendo a palavra. Deus vai honrar. Então a oportunidade vem, irmão, né? Deus é Deus de oportunidade. Rapaz, a hora passa rápido, né? Mas nós vamos falar um pouquinho aqui
O diácono vem do grego diáconos, significa ministro ou servo, né? Diaconia não é diaconisa não, viu? É diaconia. Amém? Um termo que aparece mais vezes no Novo Testamento, significa serviço, ministério. Não se refere apenas ao ministério hoje atribuído aos nossos diáconos. Paulo descreve Epáfras como diáconos ou ministro de Cristo, e assim mesmo como diáconos ou ministro do Evangelho e da igreja. Entretanto, o relato em Atos capítulo 6, que até eu li aí, sobre a escolha de 7 homens aprovados para supervisionarem, né, e na administração, no fundo, para as viúvas, é comumente tomado como uma instituição formal do diaconato. Este é o primeiro exemplo de entrega de responsabilidade administrativa e social a homens dotados de caráter e dons apropriados. Mais tarde, aquela prática se tornou um procedimento típico nas igrejas cristãs. Vocês estão vendo? O diácono, a responsabilidade do diácono é cuidar, né, das viúvas, dos necessitados. Está visitando, irmão. Olha o papel do diácono, né? Visitar as viúvas, visitar os doentes, levar ceia para aqueles que estão doentes, que são membros, que não tem como vir na igreja. É a responsabilidade do diácono. Organizar o culto da ceia. Diácono, ele tem que vir mais cedo, orar pelo menos 15 minutos na igreja, para esperar os irmãos chegar e entrar, né, irmão? Organizar as cadeiras, né? Limpar a igreja, dia de ceia. É os diáconos que tem que fazer o preparativo, né? E eu quero dizer para os diáconos, irmão, aqui, vocês têm que, né? Eu vou, depois do ano que vem, nós vamos fazer uma escala aí, irmão, né? Dos diáconos, para poder trabalhar aqui no templo. Então vamos estar naquele tempo maior lá em nome de Jesus, né? Vamos ter mais espaço para poder fazer uma escala e deixar um obreiro para poder liderar, fazer, né, as escalas dos diáconos, né? E os diáconos, eles são responsáveis, irmão. Sabe quem que prepara ali a ceia, que vem mais cedo, ora? É os diáconos. Os diáconos que pegam ali o suco de uva, enche tudinho os cálices ali, ó, né? Enche, ajeita tudo aqui, põe aqui em cima, prepara, né? E quem que vai servir o pão e o cálice na hora da ceia? Não é os diáconos que recebem ali, que vai servir para os irmãos mesmo? Não é vocês que pegam, né, a bandeja de cálice e vai servindo para os membros? Olha só a responsabilidade, olha só, né, o que o diácono tem que fazer na obra de Deus, irmão. Então nós temos que estar atentos para isso, procurar, né, irmão, aprender qual que é o seu papel. E na Bíblia ela fala tudo, a questão do diácono, do presbítero, né? E se nós não se organizarmos, nós seremos um obreiro despreparado. De repente você muda para outra cidade aí, ó, né? Aí você chega lá com sua carta, de repente, né, você vai fazer o trabalho de diácono lá e fica lá meio perdidão, sem saber fazer. Aí o pastor daquela igreja fala: poxa vida, quem que preparou esse diácono aí? Quem que separou esse diácono? Não sabe fazer nada como diácono. Então tem tudo isso, irmão. Mas para tudo isso, o nome do Senhor que tem que ser glorificado na sua vida, na sua chamada. É você que tem que acreditar no seu ministério. Se você não acreditar, ninguém de fora vai acreditar. Sempre vai existir alguém que vai colocar defeito no seu ministério, né? Então o diácono, Paulo escreveu a Timóteo: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, né? 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Alguém poderia perguntar afinal: que obra excelente é essa, né? Pois bem, segue algumas, né, irmão, indicações aqui, ó. Pastorear rebanho, né? Juntamente com o pastor local.
que também é presbítero, ensinar a palavra de Deus, 1 Timóteo 3:2, refutar e repreender os que contradizem a verdade, os que contradizem a verdade. Isso é um obreiro, irmão, uma pessoa que de repente eles estão contradizendo a verdade da palavra de Deus. Você tem que chegar e mostrar para ele: não, pai, você está totalmente errado. Na Bíblia está escrito isso aqui. É o papel do presbítero, o papel do diácono, né? Governar, presidir, liderar a igreja de Deus, né? Quantos presbíteros hoje se encontram na direção de uma congregação, até de um trabalho em igreja aí, e conforme ele vai se vocacionando, daqui a um pouco ele chega a evangelista, a pastor, né? Orar juntamente pelos doentes, visitando aqueles que necessitam de acompanhamento direto. Esse é o papel do diácono, do presbítero, né, irmão? Orar pelos enfermos. E a Bíblia, ela autoriza em Tiago: está alguém doente entre vós, chame o presbítero da igreja, o mesmo vai orar, ungido com óleo, né? E a oração da fé sarará o doente. Aí eu quero aqui que os irmãos entendam: não é o óleo que vai curar o doente, é a oração da fé que o doente vai ser curado. Não é verdade, irmão? Em uma lá, teve uma irmã lá que veio do ministério lá, irmão. Aí ela veio com um vidrão desse tamanho. Pastor, você não tem como me dar um óleo ungido aí para mim? Eu quero ungir na minha casa, eu quero ungir meu carro, eu quero ungir não sei o quê, eu quero ungir a ferida na perna do meu marido. Não, esse óleo não é para ungir ferida, não é para ungir carro, viu, irmão? Uma outra oportunidade eu vou falar sobre o óleo da unção. Vou ensinar os irmãos a falar. Então o presbítero, ele tem esse legado de Deus, né? Na Bíblia, Tiago expressa: se o doente está doente, você pode pegar o óleo, né? Aqui. Você pode ungir ele, mas você vai orar. A oração da fé que vai sarar o doente. E se ele tiver cometido pecado, né? Aí já vai mais para frente lá, né, irmão? Aí tem gente que ver que está enfermo, doente aí, irmão, está cheio de pecado. Ele tem que confessar o pecado, né, irmão? Confessar o pecado. Pode ler mais para frente lá, você vai ver o que a palavra de Deus diz. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe aí, né? Então a função, né, do presbítero é isso aí. Com respeito às funções dos presbíteros, a construção da igreja, né, irmão? E dizem que eles devem corrigir, demonstrar os faltosos, auxiliar o pastor do trabalho de visita, instruir os neófitos. O que é neófito, irmão? É pessoas que não têm conhecimento. Neófito, novos convertidos, né? Consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Não é só responsabilidade da liderança da igreja, do departamento de crianças, de jovens, é responsabilidade também dos presbíteros e diáconos. Se de repente vê um jovem indo para um caminho tortuoso, você tem a condição de chegar nele e aconselhar ele. Às vezes não tem conhecimento, né? Mas você tem a responsabilidade de pegar um jovem desse que você está vendo que está fazendo coisa errada, que está falando coisa errada, está praticando coisa errada. Você tem autoridade de Deus para poder chamar ele bem perto e falar: olha, você não pode fazer isso, você está transgredindo a palavra de Deus. Você tem com carinho, né, irmão? Não é com imposição, que ninguém muda ninguém. O que muda é o Espírito Santo de Deus, que vai convencer o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo, irmão. E nós temos que ter o quê? Mais compreensão com as pessoas. Não é por força não que você vai mudar alguém, não é por força não, né? É através da palavra de Deus, através da sua amizade. Você ganhar uma pessoa para Jesus, a primeira coisa que tem que fazer, irmão, não é você chegar lá na casa dele, chegar lá e bater em cima do altar dele lá, aquele santo, aquelas tranqueiras lá. Esquece. Chega lá, você vai ter amizade com ele.
pega amizade com ele, viu? Aí quando você menos se espera, vai ter oportunidade de pregar a palavra para ele. De repente ele aceita Jesus, de repente... Irmão, eu batizei o ex-prefeito de Baliza, quando está em Turixorel. Lá, está no vídeo aí, lá em Turixorel. Passou por tanto pastor, mas todos os pastores, ele chegou e falou lá. Falou, passei por tanto pastor, mas o pastor Ademilson é um homem de Deus. Ele é amoroso, ele compreende a gente, compreende a minha falha, e eu vou ficar, ele vinha no culto de ensino. Aí um dia ele falou, não tinha aceitado não, a esposa dele dirigente de ciclo de oração, não tinha aceitado Jesus. Aí de repente no culto, ele foi lá na frente e assustei, foi lá e aceitou Jesus. De lá para cá, irmão, ele mudou de vida. Ele chegou até quando eu tirei um obreiro de lá e botei outro, aí ficou sem obreiro os dias, né? Eu falei com o pastor Domiciano, nós colocamos ele como um cooperador, estava dirigindo os cultos lá. E hoje está uma igreja abençoada na Baliza, que eu abri aquele trabalho lá, né? Comprei terreno, enfim. E hoje está levantando as paredes lá. E ele está lá cooperando, é tesoureiro da igreja. Estão vendo, irmão? Então o obreiro ele tem que ter paciência, né, irmão, com as pessoas. Você não pode querer impor regras para ninguém ser liberto, não. Quem liberta é o Espírito Santo através da palavra e através do seu comportamento com as pessoas. É verdade, irmão? Tem momento que você tem que recuar, irmão, né? E tem obreiro que não gosta de recuar. Tem momento que você tem que recuar. Às vezes você dá um direcionamento, né? Tem situação que o líder ele tem que recuar para ele poder avançar e as coisas acontecer na direção de Deus. E recuar não é humilhação para ninguém. E tem pessoas que não gostam de recuar. Ele fala, não, é desse jeito aqui, está totalmente errado. Você não vai ter êxito no seu ministério, né? Tem momento que você tem que avançar, tem momento que você tem que recuar. Porque mexer com o ser humano, cada um tem um pensamento, tem o ego dele, tem o capricho dele. Então você tem que conhecer, né, irmão? Fazer a leitura das pessoas, para você mexer com ela, não é verdade? Então o ser humano é difícil, mas não é impossível. Deus quer usar você como ferramenta de Deus, né, irmão? Através do seu paciência. Tem gente que não tem paciência. Tem gente que fala assim, pastor, o que o senhor ainda quer dando apoio para aquele fulano ali? Ele peca, ele erra, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Jesus veio para quem? Para os doentes. E Jesus é a cura. E Ele quer usar todos nós, irmão, para curar os enfermos, para curar os doentes. Às vezes um abraço que você dá em alguém, às vezes uma ligação. De vez em quando aqui eu ligo aí para os irmãos, mando mensagem, eu fico preocupado, né? E eu ligo, mando, tal, irmão, e aí, está tudo bem e tal, entendeu, irmão? É isso aí. Às vezes uma ligação que você faz, você alcança aquela pessoa naquele momento de dor. Não é simplesmente nós querer só exigir mudança na pessoa e nós não ter esse sentimento de amor, de compreensão na hora da dificuldade. Amém, irmãos? Então, o obreiro, já tem um tempo aí, né? O presbítero, né? Pastor, o presbítero que assume uma obra, ele pode trazer uma palavra para alguém que vai se noivar, porque o casamento não pode, eu sei disso. O casamento é só pastor e evangelista, mas o presbítero que assume uma obra, ele pode fazer o noivado? Se ele pode fazer o noivado? Ou não? Depende da situação, né? Na realidade o presbítero ele já é autorizado, né, para dirigir culto, né? Ele já é um ministro autorizado. De repente, porque na realidade, irmão, o presbítero em si, como ele já é basicamente não reconhecido, né? Mas ele basicamente ele já é um pastor, né? Porque ele já faz o mesmo papel do pastor. Só que ele não foi ainda ortogado o seu ministério de evangelista ou pastor, né, a credencial, mas ele pode sim fazer trazer uma palavra, né, fazer um noivado, fazer um casamento, pode sim, né? Eu mesmo, quando eu era presbítero lá em Sadia 3, era presbítero, o pastor me deu para me dar uma palavra lá. Não, eu dirigi o casamento, né, uma parte, né, depois ele pegou outro. Então quer dizer,
Na realidade, o presbítero ele tem uma função, irmão, muito além daquilo que você imagina. É por isso que tem que ter responsabilidade com o ministério que Deus te deu para você. Você não é uma pessoa qualquer, né? E outra, questão de separação tem gente que rebate, né? Mas pode separar presbítero solteiro? Pode sim, não tem problema nenhum, pode separar. Eu não sei de onde que tem pessoas que tiram esse ensinamento aí, irmão, né? E fala que não pode separar presbítero solteiro, sim, não é verdade? O apóstolo Paulo casou ou não? Era um missionário, né, irmão? Nem casou, nem teve esposa. Então, irmão, tem muita coisa que as pessoas confundem a palavra de Deus. Aí joga para um lado que não tem nada a ver e quer poder colocar barreira e dificuldade, né? E algum direcionamento. Mas a gente tem que fazer tudo conforme o estatuto da igreja autoriza, né? E a Comademate nossa, do Mato Grosso, que eu fui de lá, ela hoje tem até um evangelista jovem solteiro, que ele dá uma escola bíblica para pastores, tem um dom de sabedoria na palavra, sabe? E é solteiro, não casou até hoje, Jonas Mendes, sabe, irmão? Então tem muita coisa, irmão, que por isso que tem que estar na escola bíblica dominical, no culto de ensino, para aprender a palavra de Deus, porque senão a pessoa não vai se formando. Aí qualquer vento de doutrina, qualquer vento de ensinamento fora da palavra, a pessoa pega aquilo lá e põe no coração, e para você tirar é só o Espírito Santo de Deus para convencer aquela pessoa que aquilo que ele está pensando que é certo está errado. Aí você vai querer impor para a pessoa mudar de... Não. Então é só esse detalhe aí. Deu para responder aí a pergunta, presbítero? Amém? Você vê que a responsabilidade é grande, né, irmão? É grande. Um presbítero da igreja, né? Então, esse presbítero aí vai dando glória aí, né, irmão? Eu acho que deu para dar uma... vou colocar aqui. As qualificações necessárias para o presbítero e diáconos. 1 Pedro capítulo 5, verso 3. Vemos que os presbíteros, incluindo os pastores, devem ser modelo do rebanho. Os diáconos, conforme observamos Atos 6, 3 ao 5, devem ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria e de fé. Também Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, fala de homens fiéis e idôneos. O mesmo apóstolo, nas duas passagens mais conhecidas sobre presbítero e diácono, enumera cerca de 20 qualificações que esses oficiais precisam ter, né? 1 Timóteo 3, 1 ao 12, Tito 1, 5 ao 9. Eu vou ler aqui para os irmãos. Irrepreensível. Os irmãos sabem o que significa irrepreensível? Quem sabe me explicar? O que é irrepreensível? Aceitar que não recebe repreensão. Está vendo? É uma pessoa que não recebe repreensão. Obreiro irrepreensível. E para ser um obreiro irrepreensível, ele tem que ser o quê? Obediente ao ministério, obediente à palavra de Deus. E tem muitos obreiros, irmão, que eles não obedecem. Eles confrontam com tudo para ele está errado, não vai dar certo, não. Você está entendendo? Essa pessoa tem que ser irrepreensível, né? Tem que mudar de comportamento. Esse obreiro tem que mudar de comportamento. E esses obreiros crizinho de irmão não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a igreja vê, né, aponta como é que se diz a palavra certa? Vê as qualidades desse obreiro. E quando ele for pregar, irmão, ninguém dá glória a Deus. Você reparou? Esse obreiro cri demais, que tudo para ele está errado, que não, eles colocam até o pastor para baixo, que até discriminar a direção do pastor. Então essa pessoa tem que mudar.
Ele tem que ser um obreiro irrepreensível, né, irmão? Para ele poder ganhar o que? Confiança, credibilidade com o membro da igreja e com a sociedade onde ele vive. Não é verdade, irmão? Obreiro falador, né? Aqui, ó, esposo de uma só mulher, ou o obreiro tem que ter duas mulheres, né? Essas são as qualidades dos obreiros: diácono, presbítero, evangelista, pastor. Ele tem que ser sua só para a esposa, ele tem que olhar só para ela, né, irmão? Ele tem que amar só ela, não tem esse negócio de, né? E tem muitos obreiros diferentes por aí, irmão, que é casado, mas ele fica lá, não sei, estou sentindo meu coração para aquela irmã ali, aquela irmã é bonita, vai converter para lá, rapaz. Você está entendendo? Então o obreiro ele tem que ser o quê? Sincero. Casou, né, irmão? Tem que carregar essa cruz. Está pesada a cruz, carrega essa cruz aí até a volta de Jesus. Ah não, agora que eu conheci ele, agora que eu conheci ela. Mas se você não casou, carrega a cruz, irmão. Tem como cortar, né? Tem como cortar uma cruz, irmão? Certo rapaz, ele queria, né? Ele foi caminhando com vários amigos, de repente cada um com uma cruz no ombro. E vai, aí um perseverou, aí esse um pegava o serrote e cortava a medalha para aliviar o peso. Aí vai, passava valado e subia morro e vai, aí chegou no riacho. E ele cansava, ele cortava, né? Ele chegou com a cruzinha dele lá no riacho, né, irmão? Leve, e os outros com a cruz pesada. Aí o que aconteceu? Eles colocaram a cruz de um lado para o outro, atravessaram do outro lado, pegaram a cruz e seguiram. Aí o outro, como é que passa? Se a cruz era curta, para poder pôr de um lado para o outro, passar por cima e continuar a caminhada. Tem que carregar a cruz, não é verdade? Aí é por isso que eu chamei aqui as esposas dos obreiros, né? É carregar a cruz, né? Carregar a cruz. Mas não existe no casamento, não existe cruz pesada. Existe o que? Entendimento. Existe o que? Comunicação. Existe o que? Diálogo, né? Às vezes acontece, em qualquer casamento acontece discussão daqui e dali, mas não é por isso que às vezes vai chutar o balde e largar a mulher para lá, ir embora para o outro lado e ficar solteirão aí, bonitão. Aí de repente aparece uma pombagira lá, né, irmão? Pega o cabo, arrebenta com ele, depois volta lá cara de pau, né, irmão? Eu não estou falando para os irmãos, que estou dizendo assim, que a gente vê pessoas assim, não tem, irmão? Por aí, que não tem equilíbrio. Casou, a pessoa casa para quê? Não é para ser feliz, estar companheiro da esposa, esposo, para viver feliz, irmão, para viver a vida. Quem que vive solteiro, sozinho, solitário? Ninguém vive, não é verdade? Então temos que amar o esposo de uma só mulher, e a mulher só do esposo só, né, irmão? Bom chefe de família, hospitaleiro, né? Temperante, ser temperado, né? Obreiro tem que ser temperado, irmão, porque a luta da vida, os problemas da vida, né, irmão, vem, a dificuldade financeira vem, mas tem obreiro que não é temperado, né, irmão? Tem obreiro que esculhamba, né? Fala tanta coisa pesada, tem que ter temperamento. Vai passar, né, irmão? Vai passar. Sóbrio, modesto, né? Não dado ao vinho, não beberrão. Tem igreja por aí que bebe, né, irmão? Vinho, cerveja, então dando glória por aí, né, irmão? Mas a Bíblia condena o vinho, beber bebida alcoólica, né, irmão? Aí agora no período aí, né, irmão, que os obreiros têm que estar atentos com os irmãos, olhando, irmão, cuidado, Natal aí, 31 para 1º aí, não, só um vinho, né? Toma um gole de um vinho daqui, irmão. Aí coloca que o vinho é social, não tem? Tem gente que fala assim, não, uma taça de vinho, não tem problema. Toma uma taça, já toma outra, já está bêbado, porque o cabra nunca bebeu, né? Está na igreja, não é assim, irmão? Então nesse momento nós temos que ter o que? O obreiro tem que estar cuidando, irmão, dos neófitos, daqueles que não têm conhecimento, para você o que? Instruir ele, para ele fugir da aparência do mal, para eles, né, vigiar, olhar o movimento, para ele não pecar contra Deus. Então é o papel do obreiro, não violento, né? Ou aqui tem obreiro violento?
bravo, que desce a porrada, a mãozada na orelha da irmã. Tem algum obreiro que tem isso aqui ou não? Ou você passa só sua mão assim no rosto dela? Se tiver, o rapaz, a Maria da Penha está aí, o cara vai preso. Hoje que dá cadeia é Maria da Penha e não pagar pensão alimentícia, né, irmão? É isso aí. Os caras aí, você viu os cabras aí do governo aí roubando, foram presos, está tudo solto. Hoje foi solto um que tinha aquele governador lá de Rio de Janeiro, Cabral lá. A Camarada foi preso desde 2016. Aí não sentaram ele agora aí. Entendeu? Mas aí vai um cabra aí não pagar a pensão alimentícia e vai lhe dar um tapa na orelha da mulher dele. Vai preso na hora, irmão. A Maria da Penha pega o carro, bota o camburão, mete o pé nele e vai lá. Né? E sabia que também tem Maria da Penha para a mulher também que bate no marido? Sabia desse? Se o marido for lá fazer um boletim, é verdade, não é lei. Se o marido for lá, né? Porque às vezes tem uns cabos banana aí, né, irmão? Que a mulher desce o tabaco nele, desce a pancada na orelha dele. Por aí, né, irmão? Né? A gente vê por aí, não vê? Né, a gente vê por aí uns casos aí, né? O cara pega a vassoura, bate no carro. E ele tem direito de ir lá na delegacia e fazer um BO, Maria da Penha. Lá em Cuiabá, foi preso lá uma mulher lá, teve que pagar até pensão pro cabo, irmão. Maria da Penha, a mulher deu dele. Né? Então, mas eu estou falando só para poder chamar mais um pouco os irmãos aí. É para todos. Então, são coisas que vai preso, vai para cadeia mesmo. Maria da Penha e não pagar pensão alimentícia, né? Então, o obreiro, irmão, ele não pode ser violento, espancador, né? Ele tem que amar sua esposa. Ele tem que respeitar a sua esposa, ele tem que amar ela, entender ela naqueles momentos dela, né? Os momentos que as mulheres têm, o obreiro tem que respeitar. Se ele for um obreiro violento, ele não vai respeitar esse momento da mulher. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, né? E tem que respeitar, valorizar esse momento dela. Depois que passar, aí é maravilha, irmão. Mas tem obreiro que, crente, né? Vou colocar crente que tem esses, parece que é um demônio que tem nos cabos assim, violento, né? E tem que ter o quê? Devagar, né? Então não pode ser obreiro violento, não, né? Eu perguntei aqui, eu nem percebi, irmão. Aqui não tem nenhum obreiro aqui que está aqui que já deu tapa na orelha da mulher. Ou tem? Se tiver, levanta a mão para mim. Ninguém, né? Aqui tem alguma irmã que já meteu tapa na orelha do marido aqui? Tem não, né, irmão? Irmão, eu sou bem sincero ao ensinar o povo. Eu ensino a verdade, o cotidiano. Esse negócio de ficar pregando bonito aqui, dando esse ensino aí, não sei o que, de beleza, não sei o que, exegete aqui e tal. Isso aí não. Você tem que aprender o beabá do cotidiano da sua vida, né, irmão? É violento, não pode bater na mulher. E a mulher também não pode bater no homem, não. Amém, irmão? Ou tem aqui? Não tem, né? Eu acho que não tem, não. Se tiver, está repreendido, em nome de Jesus. Só para brincar com os irmãos, amém? Mas eu acredito que não tem nenhum homem violento aqui. Trata a sua esposa com carinho, né, irmão? Que a vida está difícil, né? Tem que trabalhar para sobreviver e nós temos que entender esses momentos aí, né? Inimigo de contenda, né? O obreiro tem que ser inimigo de contenda, né, irmão? Obreiro que gosta de contenda, irmão, ele é fracassado. Tem uma contenda ali, aí ele fermenta mais a contenda. Aí ele põe fogo na contenda. Não pode, o obreiro não pode ter contenda no ministério dele, não. Não avarento, né, irmão? Como eu falei, o obreiro tem que trabalhar para sobreviver à família, mas não pode ser avarento. E tem muitos obreiros que é avarento, irmão. Ele só quer trabalhar. Tem situação que você tem que trabalhar. É igual o Edivan trabalha numa fazenda que ele tem que ficar lá e o povo trabalha. Mas ele está trabalhando, vai lá. Mas Deus está, eu estou orando para Deus preparar uma porta para o irmão Edivan assim, mais tranquilo. Porque ele tem que ficar mais do lado da morena dele aí. Né, irmão? Assim, é desse jeito, irmão. Às vezes nós preocupamos com tanto em ganhar e perdemos o nosso relacionamento de estar junto com a esposa, esposo. Nós temos que orar para Deus preparar um emprego, irmão, que não vai ocupar totalmente o seu tempo, dia inteiro, noite, né, irmão?
Tem pessoas que deixam a esposa, fica lá 15, não sei quantos dias, né, irmão? Mas temos que orar. Eu não estou dizendo para os irmãos não trabalhar nesse sentido, é a porta que Deus abriu, mas nós temos que orar para Deus organizar uma porta para você ter tempo para a família, para a esposa, né, irmão? Eu vejo quando o irmão Edivan, ele numa correria terrível, mas a irmã Delcina, ele corre para cá, organiza para cá, ele reboca muro, ele reboca a parede, levanta não sei o que, ele aproveita esse tempo aí. Olha, Deus vai preparar uma porta para ele ficar mais tempo, né, irmã? Você não quer isso, irmão? Vamos orar, Deus vai abençoar o irmão Edivan, né? É bênção de Deus, irmão. Então nós temos que ter isso aí. Não avarento, apto para ensinar, não seja neófito, novo na fé e sem maturidade espiritual, bom testemunho dos de fora, piedoso. Às vezes falta isso no ser humano, piedade. O homem vê o outro sofrendo, às vezes tem dificuldade na caminhada de fé. Nós não temos piedade da pessoa, não. Nós temos que ter misericórdia do ser humano. Nós temos que olhar para a pessoa, né? Você olha aquela história do escravo Onésimo, né? O seu senhor Filemão. Ele estava ali trabalhando, o seu senhor, os crentes lá, ele fazia comida, recebia o povo crente, o seu senhor Filemão ali. Mas de repente ele ficou, sabe, ele enjoou de estar ali. Aí ele pegou o dinheiro e foi embora, né? Aí quando ele desce do navio, o soldado romano prende ele. E com quem que ele encontra? Com o apóstolo Paulo. E o Filemão era amigo do apóstolo Paulo. Aí ele escreve uma carta lá para o apóstolo Paulo acerca de Filemão. Entendeu, irmão? É a misericórdia de Deus. Então a piedade, nós quando vê alguém, irmão, né, tentando se erguer, tentando ser crente, tentando ser alguém na vida, nós temos que ter piedade, tem que ter misericórdia com essa pessoa, estender a mão, porque às vezes nós não temos condições financeiras para ajudar, mas uma palavra que nós liberamos para alguém na hora desse sofrimento, a pessoa vai, né, criar força e vai continuar de cabeça erguida. Todos nós, irmão, todos nós necessitamos de palavra de elogio. Nós não dependemos só de palavra agressiva, não, de palavra que desqualifica a nossa vida pelo ato às vezes que praticamos. Todo mundo erra, todo ser humano erra, ninguém é perfeito, né? Mas o Senhor Deus, Ele muda a história da pessoa, irmão. Eu já vi hoje pastores aí dirigindo igreja, né, irmão, que passou por mim, né, que as pessoas falaram: pastor, não sei o que o senhor tem com esse cabra aí, esse cara só dá vergonha para a igreja, esse não sei o que, e hoje é pastor de igreja. Deus quer usar todos nós para dar oportunidade para alguém crescer e ser alguém na vida, ser um obreiro, ser abençoado, ter uma família na presença de Deus. Deus quer usar nós, irmão. Mas infelizmente às vezes nós só pensamos em nós, né? Nós vemos uma pessoa do lado que está ali morrendo, é igual ali o samaritano, né? Os levitas passou, o sacerdote deixaram passar de largo, deixa ele morrer, está morrendo, o sacerdote acabou com ele, isso aí já está mais morto, vou parar nada para perder meu tempo, entendeu? Então é hora de você olhar assim, ver o cabra caído, né? Olhar, é uma alma, é alguém que precisa de uma mão, e aí nós vamos, né, sendo abençoado por Deus, né? Glória a Deus. Ainda tem tempo ainda, irmão. Eu vou aqui falar aqui 3 conselhos para as esposas de obreiros, né? 3 conselhos. Uma esposa de pastor não tem que ter um chamado nos 5 dons ministeriais. Ela não tem necessariamente que ter chamado para o púlpito, mas ela precisa ter o coração na obra do ministério. Ela precisa entender o chamado pastoral do seu esposo e acompanhá-lo. A esposa do pastor deve estar envolvida na igreja local, aconselhar com o seu esposo junto, né? Entender como os departamentos funcionam, e em muita situação ela precisa estar na liderança, às vezes, do departamento da igreja, tem que estar junto para poder o que é a engrenagem, né, se movimentar. E com isso ela estará auxiliando seu marido a pastorear a igreja.
né? Uma esposa de pastor deve ter maturalidade, tem a ver com ser confiável e ter responsabilidade. As pessoas não confiarão em alguém que não sabe lidar com suas responsabilidades, em quem não podem confiar. Uma pessoa madura pensa nas consequências dos seus atos. Alguém maduro deixa de agir ou falar movido por impulsos ou emoções momentâneas. Pensa nos problemas que suas ações podem acarretar. Aí está o problema, a esposa do obreiro, irmão. A esposa do obreiro tem que ficar mais em silêncio. Tem muita esposa de obreiro que fala demais. Aí ela não vai ter, irmão, autoridade para poder ajudar o seu marido no seu ministério. Viu? Então as esposas, ela tem que muitas das vezes ficar mais quieta, observar, olhar o movimento para poder ajudar o ministério do seu marido a crescer na igreja. E às vezes as esposas de obreiro, ela acaba com o ministério. Irmão, tem muitos pastores por aí, os irmãos devem saber, que é uma bênção, não é? Mas a esposa deles são uma... Não vou nem falar o que é. Não é verdade, irmão? Falta do quê? De sabedoria das esposas. Porque se a esposa não tiver sabedoria para poder estar junto com o pastor, o ministério dele vai para baixo. Eu já vi o ministério arrancar pastor do lugar porque a esposa começou a brigar com todo mundo da igreja. Briga com uma irmã do seu coração, briga com o outro. Não. Obreiro, a esposa de obreiro tem que às vezes ficar mais silêncio, ouvir e falar menos. Mas tem esposa de obreiro que não consegue só ouvir, ela quer falar, né? Aí entra na pilha de outra irmã que está tribulado, aí começa a fazer mutim, começa a fazer grupinho, e quem que vai perder com isso? A obra de Deus. Então a esposa do obreiro tem que ter sabedoria, irmão, para poder ajudar o ministério do esposo, né? A gente percebe aí, não é eu que estou falando, você vê isso aí em todos os lugares. Quantos esposos que são chamados para a obra de Deus, e quando olha para a esposa, ela acaba com tudo que ele faz. Fala demais, briga com os outros, quer interferir, porque o chamado, irmão, não é da esposa do pastor, o chamado é do obreiro. E quem, por exemplo, vamos colocar aqui, o dirigente da congregação, da igreja, é o pastor. Mas a gente percebe que em todo lugar, irmão, infelizmente tem isso aí, que a esposa do obreiro, do pastor, do dirigente, elas querem mandar mais do que o pastor. E não é assim não. E se o pastor não tiver com o cajado, a mulher dele vai mandar mais do que ele. Ele não vai ter autoridade quando ele ministrar a palavra de Deus. E a hora que ele definir uma situação na igreja, a igreja não vai ver. Quem manda aí é a esposa dele. Ela que determina tudo. Não sei se os irmãos já passaram com algum pastor que as esposas mandam mais do que ele na igreja. Já passaram, irmão? E não pode. Ela vai atrapalhar a obra de Deus. Sempre vai ter conflito com a igreja, ou até mesmo com as irmãs do círculo de oração. Viu? Por isso que eu não coloco, minha esposa ela não é dirigente de círculo de oração, não. Eu não coloco. Por quê? Porque a esposa do obreiro, ela tem que estar auxiliando o pastor em todas as áreas, em todos os departamentos. Vocês já perceberam que a Elimes aqui, ela, quando tem das crianças, ela está junto, ajudando a organizar. Quando é do jovem, ela está junto. Quando é das irmãs, ela está junto, mas ela não toma a frente, não. Se você quiser ter um ministério, né, irmão, propício, né, bem-aventurado aí, seja o pastor da igreja que você está dirigindo. E quando você estiver dirigindo uma congregação, você já tem que estar esse direcionamento. Não é desqualificar, porque a esposa ela é auxiliar do pastor, do obreiro. Não, quem está com cajado aí? O pastor Domiciano fala que tem obreiro que tem cajado rosa. Quem que já viu o pastor Domiciano falar? Ele brada lá, tem um obreiro que tem cajado rosa. O que é cajado rosa? Quem manda lá é a esposa dele. Cajado rosa. Deus deu o cajado, é para você, irmão. A chamada ministerial é sua.
Amém, irmão? Estou entendendo, sim ou não? Quer ter um ministério abençoado, irmão? Faz isso. A esposa do obreiro, ela vai auxiliar ele. Não é ela que tem que definir nada, não. Não é ela que tem que pegar o papel e projetar. Não, a igreja vai ser assim, 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 assim. Tem coisa que a mulher tem que fazer, que é questão de ornamentação, né? As mulheres que estão chamadas para isso, né? Para ornamentar. Se não me engano, Abimeleque, não, Aliado, não sei, não me lembro, que ele fez os utensílios, ele fabricou, né? Para a casa de Deus. E aí as mulheres estavam o quê? Fabricando como é que fala? As cortinas, né, do templo, do tabernáculo. Então as esposas, ela tem a certa área que ela pode ir, viu, irmão? A esposa, ela não pode tomar frente do pastor, ela não pode, senão, irmão, o cajado é rosa. Até eu grifei aqui, ó, rosinha, marca-texto, rosinha. Mas aqui não tem ninguém que tem um cajado rosa aí, né? Eu estou falando isso para todos vocês, que uma hora vocês vão dirigir uma congregação, vão dirigir um trabalho, um ponto de culto, uma igreja. Aí eu já, o pastor está falando assim aqui, eu não estou nem dirigindo um trabalho, né? Eu já passei por estudo disso aí, que depois serviu para o meu futuro, meu ministério. Aí eu comecei a aprender. Aí eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi antes de ser um dirigente de igreja. Amém, irmãos? Então tem que ter esse detalhe aí, as mulheres, mas infelizmente, irmão, o que a gente vê aí? Lá em Umas tem uma igreja lá, é uma pastora. Ela trabalha no negócio do Tribunal de Justiça. Ganha bem. Ela que paga toda a despesa da igreja. Sabe? Ela viu o trabalho e ela é presidente lá. Aí o marido dela ela que era pastora lá, ele ficava lá, só auxiliando lá. Inverteu, né? Inverteu o direcionamento de Deus. Aí separou dele. Aí separou, divorciou, já casou com outro, irmão. Já casou com outro. Aí esse um que estava aí também já casou com outra missionária que já abriu outro ministério. Olha que bagaceira que é. Aí um dia o menino falou para mim assim, uma jovem lá. E o jovem lá de Uma, vocês já viram, né? O jovem lá de Uma é avivado lá da igreja nossa. Aí ligou a líder do jovem lá. Pastor, tem como se... Aí eles foram numa vigília lá, que marcou, eu nem estava lá, eu estava viajando. E eu só vi o vídeo lá, só barulho, mano. Só barulheira. Aí chegou, falou pro líder lá, quer que nós vamos cooperar na vida? Não. Pelo que eu vi no vídeo aí, não, nosso jovem não vai misturar esse negócio aí não. Entendeu? Então, o que acontece, irmão? Está invertendo. Hoje o homem, ele está sendo subordinado às mulheres. As mulheres estão intitulando, né? Que o cajado está ali, mas não é. O cajado está na mão do obreiro. O cajado está na sua mão, irmão. A sua esposa tem que auxiliar o seu ministério, né, irmão? Você tem que analisar tudo isso. Sabe por quê, irmão? Senão você vai ter prejuízo no trabalho que você tiver. Se a igreja entender que a sua esposa manda mais do que você, o que ela falou, está falando. Porque tem obreiro que assim, eu ouço a menina, mas muitas das vezes ela fala, eu só escuto. Entendeu? Então, se você começar a ficar só ouvindo na determinação, você tem que orar para Deus dar o direcionamento para você. É Deus que tem que dar o direcionamento na obra, o que você tem que fazer. Né, irmão? Eu já vi muitos obreiros frustrados, porque as esposas que mandam na chamada dele. Quem que vai receber imposição de mão lá? Quando vai ser imposição de mão, a esposa vai lá receber também na cabeça dela? É o obreiro, né, irmão? Os obreiros que foram, né, apresentados lá, receberam imposição de mão lá, foi só eles, a esposa ficou no banco lá. Então, quem recebeu a oração para o chamado é o obreiro. Então, o obreiro é o obreiro.
Tem que ser bem claro, viu, irmão? O negócio não é assim como muitos pensam, não. A obra de Deus, vamos mais aqui na frente. Ainda tem tempo para nós falar mais um pouquinho aqui. Uma esposa de obreiro não exige que seja respeitada por ser esposa de obreiro ou de pastor, não. Da igreja. Ela precisa conquistar, esse respeito das pessoas. Faça algo bom pelas pessoas, viu? Não é porque a esposa do pastor, se ela não conquistar a amizade das pessoas, ela não vai ganhar credibilidade com a igreja. Assim é a esposa dos obreiros, irmão. Ela tem que ganhar a confiança da igreja, dos irmãos, ser atenciosa, não maltratar a irmã, o irmão, entendeu? Porque às vezes, irmão, tem esposa de obreiro, irmão, que quer mostrar muita santidade, sabia? Muita santidade na igreja, e deixa de demonstrar o carinho e o amor. Muita santidade, irmão. Chega no culto, cara feia, não cumprimenta ninguém. Não é assim? Não tem esposa de pai, tem obreiro. Estou colocando obreiro aqui no geral, irmão. De presbítero, diácono, chega na igreja, senta, aquela cara feia. Não é não? Você tem que chegar, né, irmão? A esposa do obreiro tem que chegar. Que bom que você vê, né? As irmãs, né? Minha querida irmã, Deus está na sua vida, Deus vai te dar vitória. A pessoa chega, senta na igreja, fica aqui, com a cara feia. Não dá um glória a Deus. Santo. Você não vê, de vez em quando não sai aí cumprimentar todo mundo aí. Esse é o papel do obreiro e da esposa do obreiro. Você tem que ganhar a confiança das pessoas, ser amigo das pessoas. Não adianta imposição, não. Infelizmente tem muita esposa de obreiro, irmão, que acaba com o ministério do obreiro, por não ter o quê? Amor, não ter compreensão. Quer ver, a pessoa vem para o culto, irmão, totalmente arrebentada, destruída, né, irmão? Às vezes morreu alguém da família, às vezes está cortado a água, ninguém sabe, a energia. A pessoa quer o quê? Um sorriso, não quer, irmão? Quem que quer? Você olha que chupou limão azedo. A pessoa já entrou aqui, irmão, só Jesus na casa. Aí de repente tem a esposa do obreiro, do diácono. Vamos colocar do diácono, né, irmão? A carona feia. Quem que não gosta de um sorriso? Eu gosto de alguém que chegou, pastor, que maravilha. Você se sente alegre. Agora você chega na frente da pessoa com aquela cara feia, para chupar o limão azedo. Isso faz parte, irmão. Eu sou bem assim, específico na minha fala, que não adianta eu querer falar bonito aqui, irmão. Vocês têm que aprender o cotidiano da vida do obreiro e da esposa do obreiro. Como que nós devemos comportar diante da igreja, diante da sociedade, diante de qualquer situação, irmão. Ser obreiro, irmão, é ter que ter esse preenchimento aí, né? Aí tem igreja que já cantou aquele certo obreiro que a esposa é tribulada. Livre estou, né? Eu já vi uma vez a igreja cantar pastor. Aí eu perguntei para o irmão, por que, irmão? Deus me livre aquela mulher dele lá. A mulher dele, Deus me livre, uma cara que, sabe? Não estava orando para Jesus arrancar esse pai. Não é por causa dele, ele é uma boa pessoa. Mas a mulher dele é uma tribulação, irmão. Ela envolve com tudo, ela persegue tudo, ela quer mandar em tudo, ela quer mandar mais ninguém. Não, aqui eu sou a esposa do pastor, quem manda aqui é eu. Não dá certo, né? Mas nós que somos obreiros, irmão, temos que ter o cajado na mão. Deus deu o cajado é para você. Só se o cajado for rosa. Aí se o cajado for rosa, irmão, aí não dá certo, né? Mas vamos aqui mais um pouquinho aqui. Olha só.
Faça algo bom pelas pessoas e terá o respeito, o amor, fidelidade e honra delas. Está vendo? Porque o Senhor Jesus recebe tudo isso da nossa parte, porque Ele fez algo por nós que ninguém poderia fazer, se deu. Então faça como Jesus, se dê pelas pessoas da sua igreja, e você terá o coração delas. É assim, para você ter coração de alguém, é igual quando você vai namorar, né? Se você for um cabra, aí você vai ganhar o coração dela? Nunca, Deus me livre, né? Aí quando me viu pela primeira vez, ela achava que na igreja eu estou em espírito. Quando eu vou pregar assim, mano, eu fico, sabe? Não é que eu sou bravo, sério. Ela falou, meu Deus do céu, esse homem aí, né? Mas aí depois ela conheceu o lado meu, aí ela gamou nesse lado meu, né? Do amor, do carinho. Irmão? Então é isso aí, irmão. É desse jeito que funcionam as coisas, viu? Que o ser humano, ele tem sentimento. Não é verdade? Não é verdade quando você está numa dificuldade, uma irmã no culto, né? Chega, quando você entra na igreja, ela te dá um abraço, principalmente a esposa do obreiro, né? Dá um abraço, oi minha querida. Parece que Deus abraçou você naquela hora, né? Você recebe força de Deus. Agora quando chega de repente a esposa do obreiro, você está na prova aí, irmão, com a luz cortada lá no quinturão danado, sem ventilador, você vem para o culto para receber a bênção de Deus, de repente a esposa do obreiro pode cara feia para você. Você já vai voltar a desanimar, Deus me livre, eu acho que minha luz vai ficar quantos dias cortada aí, né? Então são momentos na vida, irmão, do cotidiano nosso. Eu gosto de falar do cotidiano, experiência de vida, de movimento, né, de coisas que acontecem no cotidiano da nossa chamada, né, irmão? É o cotidiano que acontece. Então nós temos que estar atentos para tudo isso aí. O que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, né? Eclesiastes capítulo 9, 10. Ninguém é capaz de dar o melhor de si. Se o seu coração não estiver envolvido, lembre que quando nós casamos com o homem, casamos com a família dele e também com a missão dele. Quando você casou com um obreiro, você casou com a família dele e casou também com o quê? Com o ministério dele, irmão. Você vai fazer parte do ministério dele. E tem mulher que quando casa com um obreiro, não, eu não tenho negócio de obra não, isso aí que está incutido de ser presbítero, dirigir igreja, que você vai dirigir para lá. Você casou com ele, casou com ela, então você tem que estar o quê? Enquadrado no quê? No chamado dele, irmão. Na família, não é verdade? É igual a Madia aí. Casou com a Josefa, ele está envolvido com ela, o ministério dele, ela também está envolvida no ministério dele, e ele está envolvido com a família da irmã Josefa. É desse jeito aí, irmão. Senão não dá nada certo, não. Se você não focar no chamado do seu esposo, né, irmão, e fazer parte da família, sempre vai ter motivo, irmão. Vai ter motivo de problema, de dificuldade, de vivência, de tudo mais, né? Mas aqui, ó, Deus nos deu a honra de casarmos com alguém que trabalha por coisas eternas. Deus não deu a honra para você casar com alguém que aceitou Jesus, casar com alguém que pensa em crescer no ministério, e pensa em ganhar alma para Jesus. Isso é importante. E quando Deus prepara alguém para entrar na nossa vida, né, que também tem o desejo de fazer a obra de Deus, nós temos que estar em comum acordo diante o quê? Da obra de Deus, diante da nossa vida, diante das perspectivas do futuro, para nós podermos o quê? Realizar a obra de Deus, né? Então se mantenha animada ao lado do seu marido, lembrando que o mesmo Deus que renova as forças dele, do seu marido, ele vai renovar as suas forças também. Você não vai ficar sem renovar suas forças, não. Deus renova a força do obreiro, mas Ele também renova as forças da esposa do obreiro. Não vai deixar você desamparada, não. Deus vai renovar suas forças, vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai colocar algo no seu coração para fazer a obra de Deus.
né? A excelência será sempre uma marca deixada em tudo que vocês fizerem, né? Nunca confunda a sua posição de ovelha a de esposa de pastor. Você é a única na igreja que possui status. Ovelha, mas ao mesmo tempo esposa. Nesta posição você deve tomar cuidado para que a intimidade que você tem com ele, como esposa, não lhe roube a submissão de ovelha. Está vendo aí? A esposa do pastor, a esposa de obreiro, né, irmão? De obreiros, na realidade você é uma ovelha. E às vezes, né, irmão? Aí eu sou esposa do pastor, aí ela deixa de ser ovelha, ela é ovelha. A sua esposa, você dirige um trabalho, a sua esposa é ovelha, você está ensinando ela, né? Tem uma diferença, é esposa para poder te auxiliar, cuidar de você, né? Fazer almoço, lavar sua roupa, ajudar lá em casa, mas ela é ovelha, não pode misturar as coisas. Infelizmente tem muitos que misturam, irmão. Aí já deixa de ser ovelha do pastor, do marido, aí quer mandar na igreja, aí não funciona, aí dá tudo errado, né? Aí dá tudo errado. Quer ver? Então, se mantenha animado. Não confunda a sua posição de ovelha com a de esposa de pastor. Você é a única na igreja que possui esse status de esposa do pastor, né? Mas é ovelha. Mas ao mesmo tempo esposa. É ovelha e ao mesmo tempo é esposa. Então tem uma definição aí. Então não pode, né, mudar o raciocínio, não. Não lhe roube a submissão da ovelha. Seja a primeira a cumprir a instrução dada por ele ao rebanho. Por exemplo, a esposa do obreiro. O pastor está ensinando a esposa dele, ela é ovelha. Ela tem que seguir a doutrina, a palavra de Deus, que o seu marido, que é o pastor da igreja, está ensinando a igreja. Por quê? Você é ovelha. E ela vai ser direcionada para a igreja, que são ovelhas, que estão as ovelhas lá. Entendeu? Você pode estar a par de tudo que acontece. A esposa do obreiro, a esposa do pastor, né? Como companheira pode opinar sobre tudo, mas não fique chateada de sua opinião não ser focada. Olha aí, ó. Lembre, ele ainda é o pastor e você é ovelha. Está vendo aí, irmão? Então quer dizer, aí tem esposa de pastor, de obreiro, que ela quer determinar o que o obreiro tem que fazer, que é a esposa. Não. E o obreiro tem que orar, e o Espírito Santo que tem que dar o direcionamento. Não, ela tem que acatar porque ela é ovelha. Então não pode confundir ovelha com esposa do pastor. E infelizmente por aí existem muitas esposas de obreiros, de pastores aí, de congregação, de igreja, né? Esposa até de obreiro, que é de departamento da igreja, que não é nada lá e quer mandar mais do que o que é o líder do departamento. Está tudo errado, irmão. Está tudo errado. Eu não sei se o irmão está entendendo essa colocação minha. Estou entendendo, irmão? Sim ou não? Está dando para entender? Então, irmão, você tem um ministério propício, abençoado, o cajado está na tua mão, né? Não confie na sua experiência. Uma igreja não é empresa, né? E por isso ela precisa ser conduzida com sabedoria do céu, com uma liderança guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nunca deixe de depender do Senhor para cada situação que precisa ser resolvida, para cada conselho que precisa ser dado, né? Celebrando as diferenças. Tem muita coisa boa aqui, ó. Mas eu só vou falar os tópicos aqui. Discrição, né, irmão? A mulher tem que ser discreta. Com a joia de ouro. Uma esposa de pastor deve ter essa qualidade: ser prudente em seu lar, em seu vestir, em seu procedimento, observar para não expor coisas desnecessárias em redes sociais, está vendo?
como fotos e textos que acabam desprotegendo sua vida e de sua família, sempre cuidadosa para não expor seu marido como mulheres. Sabemos de que maneira discreta podemos auxiliar nosso cônjuge em qualquer situação. Nossa vida deve ser como uma vitrine por nossas posições, vistas muitas pessoas, e assim devemos ser exemplo para aqueles que estão crescendo. Está vendo, irmão? Até mesmo numa rede social, você tem que ter cuidado que você posta lá. Aí tem esposa de obreiro que posta lá fazendo biquinho, tem, irmão? Biquinho para quê? Nem para o marimbondo chegar e ferrar o bico dele, né? Então são coisas, irmão, que ela vai trazer prejuízo no ministério do seu marido, vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual, aquilo que às vezes você posta lá, né, irmão? E o outro está tão assim, coisa, irmão, que não nem vê mais o que posta lá no trem lá. Posta tanta coisa, né, irmão? Põe o celular aqui, selfie, aí faz cara sensual. Não, você está expondo sua família, né? A sua honra sua, e não pode, né, irmão? Quer ver? Estou terminando aqui, irmão. Tem muita coisa para falar aqui, mas o tempo é muito pouco, né, irmão? Exemplo, por fim, devemos ser exemplo no andar em amor, nas vestimentas, né, irmão? Vestir uma blusa, uma roupa modesta, né, irmão? Modesta. Lá em Pedro fala, né, sobre a roupa modesta, né? Não colocar roupa que marca couro, tudo isso aí. Então tem que se precaver, tem que dar um bom exemplo no andar, no amor, na maneira de vestir, na maneira de falar, não jogar palavra fora, palavrão, palavra de, sabe? Saber falar. Tudo isso aí é colocado na balança sobre a vida espiritual da esposa do obreiro e, né, da vida espiritual da pessoa. Olha só, conduzindo a finança, né? Na maneira de conduzir as finanças e na criação dos filhos, reagir em amor quando a situação de pressões ou refletir na glória do Senhor. Nas nossas maneiras de vestir, temendo ao Senhor, na criação dos filhos, esses são exemplos que vão alcançar vidas, bem como sermos as primeiras a dizimar e a ofertar. Viu? As esposas do obreiro têm que aprender a dizimar e a ofertar, ter um comportamento, viu? Isso aí agrada o coração de Deus, faz parte do ministério do seu marido, porque quando vai sagrar, né, um obreiro, primeira coisa tem que ser batizado com o Espírito Santo e ser fiel no dízimo, né? Dizimar, ofertar, trabalhar na obra de Deus, tem que aprender esses princípios, né? Para poder a igreja crescer, porque a igreja ela vive do quê? Ela não é empresa, a igreja não é empresa, a igreja vive, né, irmão, de oferta, de dízimo dos irmãos, né, para ligar o som aí, não sabe se queimou, vai depender, se queimou a potência aí vai ter que pagar uma eletrônica para, então onde vai sair o dinheiro? É a oferta e os dízimos dos irmãos, amém? Então tem que ter isso aí para poder, irmão, né, o obreiro poder ter a autoridade moral de pegar o microfone e ensinar a igreja. Como é que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Como é que eu vou pregar uma coisa que eu não faço? Diante da palavra de Deus, de ser fiel a Deus, né? Temos que pregar o que nós vivemos, ser uma encorajadora. Todos nós sabemos o que é encorajar. Frequentemente encorajamos as pessoas que trabalham conosco, sejam funcionários ou não, pessoas que estão com baixa autoestima. Você tem que saber encorajar as pessoas. Tem pessoas do seu lado que está com a estima dela lá embaixo, querendo desistir, querendo ir embora, querendo sumir, querendo largar do marido. Então você tem que encorajar essas pessoas. Deus quer usar vocês para encorajar as pessoas que estão com problema, que estão com dificuldade, né? Aqueles que se sentem solitários, aqueles sem perspectiva de vida, pessoas doentes, hospitalizadas. Tem que encorajar. Não, Jesus vai curar, vou orar, Jesus vai repreender essa enfermidade.
né? Então tem que ter encorajamento da sua parte, como esposa de obreiro, né? Tem que ter isso aí, irmão. Não é só para deixar na mão do obreiro, não, do pastor, do obreiro, não, né? Nossas palavras são como um estimulante para alguém. Sabemos fazer isso muito bem. E por que não fazemos com que estão mais próximos de nós? Às vezes tem pessoas perto de você, irmão. Você tem palavra de Deus, você tem palavra de amor, você tem palavra de esperança, e você fica calado. Isso estou falando com as irmãs. Deus quer usar você com palavras. Deus te deu sabedoria. Aplique ela, encoraje alguém que está tentando, né, até suicidar. Alguém que quer desaparecer, quer largar do marido, vai lá e fala: não, Deus vai dar vitória, Deus vai mudar o seu marido, ele vai ser liberto, ele vai para a igreja. É palavra de encorajamento. E as esposas do obreiro, porque às vezes tem situação, irmão, que o pastor obreiro não tem como entrar em certa situação. Quem vai entrar? É as esposas dos obreiros. É vocês que são esposas dos obreiros que vai entrar em situação de um casamento lá, que a mulher vai querer se abrir, é para a mulher. Tem muitas mulheres na igreja que às vezes não se abrem para o pastor, mas aí entra a esposa do pastor lá, aí vai conversar, ela vai se abrir, aí nós vamos orar e Deus vai abençoar. Amém, irmão? Deus quer usar você como ferramenta para encorajar alguém que está aí numa situação difícil, né? Encorajadora. A Bíblia nos dá em Hebreus 3,13 uma ordenança para encorajarmos uns aos outros através de palavras de confiança, fé, esperança, coragem e conforto, pois no pastoreio, né, enfrentamos a adversidade. Nós mesmos seremos aquela encorajadora. Assim nós manteremos firme e constante, pois todas nós sabemos o que é estar desencorajada. Você não já sentiu desencorajada algumas vezes? Você não precisou de alguém, de uma irmã, chegar e te abraçar? Não, minha irmã, eu estou com você, estou orando, você vai vencer esse problema aí, Deus vai abençoar, Deus vai repreender tudo esse mal dentro da sua família. É encorajamento, e Deus quer usar, irmão. E às vezes a esposa dos obreiros, do diácono, do presbítero, acha que isso é só papel do pastor e da esposa do pastor, e não é. Vocês foram separados, é para também auxiliar o trabalho, auxiliar as pessoas que estão com conflito, pessoas que estão com problema, dificuldade. Deus quer usar vocês, amém? Nós já vamos acabar aqui. Misericórdia, ser discreta, né, irmão? Então, você tem muita coisa boa para falar aqui, mas não dá o tempo, já vai ser 9 horas, né? E na outra oportunidade nós vamos devagarzinho, né, irmão? Nós estamos preparando aí, viu, irmão? Porque a hora que der posse do nosso campo aqui para a diretoria, né? Nós já estamos preparando antecipadamente os irmãos, né? Essa separação, e Deus